Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete, nós estamos estudando o Buber. Hoje é a segunda videoaula, precisei gravar separadamente da Larissa, mas para fazer essa chamada, da nossa convidada especial, Larissa vai dar a segunda videoaula do Buber então para nós. Oi gente, eu sou Larissa, estou aqui novamente com vocês para a gente continuar o papo sobre Buber, que a gente começou na semana passada. Buber e o dialogismo. No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre as palavras princípio, que tem um significado para o Buber e que na verdade representam os nossos dois modos de estar no mundo. Então, ele chamou de palavra princípio a cada um desses modos porque ele estava entendendo que realmente as coisas se principiam, os diálogos e a relação da gente com o mundo, com o outro, se principiam a partir disso. Então, ele chamou o primeiro de eu-isso, o primeiro modo de funcionar, o primeiro modo de estar no mundo, a primeira palavra princípio de eu-isso, e a segunda de eu-tu, que é inclusive o nome da obra dele. Falamos um pouquinho sobre o que significa o eu-isso. Então, só para lembrar, o eu-isso é um modo de estar no mundo que objetifica a relação, que transforma o outro em coisa ou em algo útil. É uma relação sempre atravessada pela racionalidade e pouco contato, pouca revelação do autêntico. Então, é importante dizer o seguinte: relacionar-se assim com o mundo não é um erro. O Buber, inclusive, vai dizer que a gente deve alternar esses dois modos de funcionar. A gente deve alternar entre o eu-isso e o eu-tu, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não significa que a gente deva funcionar só de um jeito. O que ele salienta quando ele fala do eu-isso é que se você só funciona assim, é que se a maioria das suas relações e a maior parte do seu tempo em que você se relaciona com o mundo e com os outros, você está com esse modo de funcionamento ativado, significa que você se contata pouco, significa que você se revela pouco, significa que há pouco de autenticidade naquilo que você faz. E por isso eu tinha dito para vocês, por isso eu acho que o Buber é tão importante nesse momento em que a gente olha para as nossas relações com o mundo e percebe o quanto elas são direcionadas para a superfície, o quanto elas são direcionadas para a coisificação de tudo. Então, a gente deve parar para se perguntar se esse é o modo principal, se é assim que eu me relaciono com o mundo na maior parte do tempo ou em quase todas as relações que eu estabeleço. Então, o contrário disso, o oposto, que o Buber vai chamar de eu-tu, é exatamente o momento em que a gente tem os verdadeiros encontros, em que a gente se revela, em que a gente pode oferecer o nosso autêntico para tocar no autêntico do outro. Então, óbvio que se a gente for pensar, esses talvez sejam os momentos mais raros mesmo. Até no próprio processo terapêutico, quando a gente tem uma sessão em que o encontro aconteceu, em que o eu-tu foi o modo de condução daquela sessão, daquele encontro, ele não acontece no primeiro minuto da sessão. Porque o primeiro minuto da sessão, os primeiros momentos da sessão são os momentos de aquecimento, em que a gente ainda está falando sobre banalidades, até que a gente chegue ali e se dispa e se apresente, tanto o terapeuta quanto o paciente, o cliente, Então, em alguns momentos da sessão, a gente vai ter muito de eu-isso, e algumas sessões vão ser inteiramente disso. Em situações em que o paciente está um pouco mais defendido, em situações em que a ferida sangra muito e que ele não pode expor aquilo, ele vai se proteger, colocando assuntos que são superficiais, que são objetificados, ele vai se apresentar às vezes de uma forma um pouco distante ou racionalizada, tá? Então não significa que a gente deva forçar a barra. Falamos disso, quero repetir, O próprio Buber vai dizer taxativamente que o encontro se dá pela graça. Quer dizer, a gente não procura isso, a gente não deve artificializar, a gente não deve tirar com saca-rolha esse autêntico lá do paciente. A gente deve simplesmente se abrir para que o diálogo aconteça.
O que o Buber vai chamar de diálogo, essencialmente, o diálogo autêntico, é esse momento em que nós estamos funcionando a partir do nosso eu-tu, a partir do jeito eu-tu de funcionar, e o meu eu consegue tocar o tu do outro. Então, só vai acontecer esse toque, esse encontro, se do lado de lá também houver uma abertura para o diálogo. E é isso que a gente não força. Você pode sinalizar, por exemplo, que o seu paciente às vezes está funcionando superficializado demais ou coisificado demais? Claro que sim. Você pode sinalizar, mas isso não quer dizer que o encontro a partir disso aconteça, né? E o Buber vai dizer, esse funcionamento eu-tu, ele acontece em 3 esferas. A vida com a natureza. A vida com a natureza é aquilo que funciona sem palavra. É quando você realmente se abre para que a experiência tome lugar de figura. É assim que a Gestalt terapia vai entender. Então é uma relação que não precisa ser mediada por palavra nenhuma. E ainda assim nós estamos dizendo que o diálogo acontece. Então imagine, por exemplo, que isso se dá quando você está diante de um cenário muito bonito, tá? Esse cenário, quando ele fala natureza, não precisa ser a natureza verde, não precisa ser isso. Você pode estar diante de uma linda vista urbana da cidade. Mas naquele momento em que você se dá ao preenchimento pela experiência, pelo sentimento, você está funcionando nessa esfera que o Buber nomeia a vida com a natureza, tá? Normalmente vai acontecer mais em cenários em que a gente tem essa natureza original apresentada pra gente, né? O mar, as montanhas, cachoeiras, florestas, mas não se trata só disso. Você pode ter esse momento em que a palavra simplesmente deixa de ser necessária e você tem uma experiência de preenchimento. Você tem uma experiência sensorial. Alguma coisa num nível não nomeável acontece. Então, nesse momento, para o Buber, você está na esfera vida com a natureza. Você tem a vida com os outros. A vida com os outros é a vida com as pessoas, é a vida, vamos dizer, dialógica, quando você tem muitas vezes a mediação da palavra, quando você tem, inclusive, os encontros que ele está nomeando, tá? Então, isso é a vida com os outros. A última esfera é uma esfera que atravessa as duas outras, que ele vai chamar de a vida com Deus. O Buber entende que em cada um de nós existe uma centelha divina. Então, nesse momento em que essa centelha divina se apresenta, em que a gente se sente parte de um projeto maior, de uma energia maior que ele nomeou como Deus, nesse momento a gente está na vida com Deus. Então, os momentos eu-tu são momentos em que Deus, essa ideia de Deus para o Buber, se apresenta. Porque é no encontro do autêntico. Então, quando a gente se revela para o outro, naquilo que a gente tem de mais nosso, é nesse momento em que a gente apresenta esta centelha divina. Então, isso pode acontecer na minha relação com a natureza, isso pode acontecer na minha relação com os outros. Então, Deus atravessará as minhas relações eu-tu. A questão de Deus para o Buber é muito importante, né? Como a gente falou no vídeo anterior, ele tem, na construção teórica dele, ele tem um viés religioso. Ele começa defendendo o judaísmo, especialmente o hassidismo, e depois ele evolui para falar sobre o dialogismo. Mas no dialogismo e na ideia de diálogo de Buber, ele não abandona essa noção de Deus. Então isso estará presente. Isso do ser humano como uma centelha divina, da autenticidade como uma revelação do que há de Deus em cada um de nós, isso é muito presente na obra do Buber e por isso ele dá tanta importância ao diálogo, porque o tempo todo ele vai dizer o homem continua buscando Deus e busca Deus para resolver questões que são eternas, questões que atravessaram todas as culturas em todos os tempos históricos. Uma delas, por exemplo, é a questão do mal.
Então, Buber vai entender que nós buscamos a Deus e quando a gente compreende que o mal e tudo que diz respeito a Deus não se explica racionalmente, a gente faz uma entrega para o sentimento, a gente faz uma entrega para a experiência e é nesse momento em que a gente resolve, vamos dizer assim, né? Quando a gente entrega a noção de Deus para o mistério, a gente resolve, a gente entra em paz com essa busca. Então o que ele está dizendo é, não adianta buscar Deus para explicar Deus. Você precisa sentir Deus e você precisa manifestar Deus nos seus encontros autênticos com os outros, com a natureza e com o seu estar no mundo. Bom, se você tem dúvidas aí sobre Buber, se alguma coisa não ficou entendida, se a compreensão ainda precisa ser esmiuçada, coloca aí nos comentários, né? Procure a obra do Buber, isso ajudou muito a Gestalt terapia, né? A Gestalt terapia é uma teoria, uma abordagem psicoterapêutica que tem no dialogismo um dos seus pilares e nesse sentido o Buber contribuiu muito. Então, se você se interessa pelo dialogismo, se você se interessa pela Gestalt terapia, eu sugiro que você procure obras do Buber e obras sobre o Buber para ler, né? A obra dele principal é exatamente essa que eu mencionei, que se chama Eu, Tu. Embora as edições estejam esgotadas, você consegue encontrá-la em sebos e algumas vezes até em PDFs, se você tiver programas específicos para baixar isso, tá? Qualquer coisa deixa aí nos comentários e a gente estica a prosa um pouquinho. Obrigada e um beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.